Também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Podemos dizer que esse é o tema do nosso compartilhar nesses 2 dias. Permanecei no meu amor. E é o desafio também do nosso tempo. Permanecer no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E o capítulo 13, verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pai, nós te adoramos nessa manhã e buscamos de ti, Senhor, tua presença, tua palavra, teu pastoreio. O Senhor é a nossa única expectativa, o nosso anelo. Nós te damos graça por podermos congregar em torno da pessoa do teu Filho e sermos apacentados por ele por meio da tua palavra. Então nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso compartilhar, que teu Espírito possa nos guiar, nos falar e trabalhar a tua vontade nos nossos corações, nos dando a graça não só de ouvir, mas obedecer. Que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como o Pai me amou, Evangelho de João 15, 9, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Esse é o Evangelho do amor. E a palavra amor aqui é ágapo ou agapou, que é o amor divino, o amor de Deus, o amor sacrificial, indescritível. Jesus está dizendo que ele amou os seus discípulos, mas ele amou revelando o Pai. Ele amou conduzindo os seus discípulos na verdade, amou treinando os seus discípulos para seguir adiante o ministério, e esse treinamento e ministério envolvia sofrimento. Na verdade, não existe ministério, não existe comunhão, não existe nada que possamos, de fato, fazer para Deus que não envolva sacrifício, renúncia, perda. Esse é o amor sacrificial. Esse é o amor que motiva-nos a dar cada passo para honrar ao Senhor, de maneira que nada faz sentido se a glória de Deus não for o resultado final. A vontade de Deus e a glória de Deus andam juntas. Pode ser que muitas vezes não sabemos qual é a vontade de Deus em várias áreas da nossa vida, mas a vontade de Deus sempre está alinhada com a glória de Deus. Mesmo que não venhamos saber com clareza a vontade de Deus, talvez poderíamos fazer uma pergunta. Esse passo que estamos para dar, essa decisão, esse caminho, aumenta, promove a glória de Deus? Ou rebaixa, ofusca? Então, quando a glória de Deus não estiver como destino final das nossas ações, certamente a vontade de Deus não está ali. Todas as vezes que Deus nos dirigia a qualquer coisa, o seu Filho é o foco, é o centro, e a glória de Deus vai ser o que se obtém no final. Jesus trabalhou e viveu para a glória de Deus. E ele treinou os seus discípulos nesse amor. É aquele mesmo amor que o Pai amou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou, ele enviou o seu único Filho. Um amor sacrificial.
E esse gozo que o Filho tinha em fazer a vontade do Pai. E agora ele diz para nós, essa é uma palavra estendida aos seus discípulos: como o Pai me amou, eu também vos amei. Muitas vezes queremos que Deus nos ama, nos protegendo de coisas que vão nos arruinar, vão nos desviar, vão nos deixar longe. Mas o amor do Senhor vai usar todos os meios para nos atrair mais ao centro da vontade de Deus, a comunhão com o Pai. É por isso que Paulo diz, sabemos, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não amamos a Deus, nós vamos escandalizar sempre com o Senhor. Esse é um evangelho da cruz, né? E Paulo diz daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o seu propósito é nos conformar à imagem do seu Filho. Quando cremos na soberania de Deus, esse amor é infalível, também creremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ainda as coisas negativas. Você imagina pensar que todas as coisas que aconteceram na vida do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, estava cooperando para aquele misterioso propósito, quando você vê praticamente os aspectos negativos do ministério do nosso Senhor. Como nós ontem falamos como um voo de águia rapidamente, ele deixou a sua glória da comunhão com seu Pai, da posição de Deus com Deus, de Criador com Criador, e ele se esvaziou da sua glória sem deixar suas prerrogativas como Deus, mas ele assumiu a forma de homem e desceu a parte ainda mais baixa, se tornou escravo, e ele foi crucificado e desceu às partes mais baixas da terra. O Criador resistindo ou suportando a criatura que o afrontava. E ao mesmo tempo ver que tudo isso era o amor do Pai sobre a vida dele, lhe entregando uma missão, misteriosa missão, mas que no final, quando chegamos no livro de Hebreus, Jesus se apresenta ao Pai no seu retorno e diz: eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Ou seja, o unigênito se tornou o primogênito. Antes era o único filho que Deus amava, e por esse caminho de amor, ele agora passou a ser o primogênito, ou o primeiro dentre muitos irmãos. Que comunhão tão gloriosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora Jesus também está desfrutando de uma paternidade que outrora não teria, a menos que se encarnasse, morresse, e muitos filhos fossem gerados conforme a sua imagem. Isaías chama ele de Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai não no sentido de ser a pessoa do Pai, mas no sentido também de ter gerado paternidade espiritual. Que coisa gloriosa, que o mesmo sentimento que o Pai tinha, ele compartilha com seu Filho. E o Espírito Santo é esse intermediário que está sempre promovendo, como naquela pericorese, aquela dança da Trindade que mencionávamos ontem, todos os meios para que haja pleno gozo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós somos chamados a essa comunhão do Pai com seu Filho. Ninguém jamais viu a Deus, disse João lá no primeiro capítulo do seu Evangelho, mas o Filho unigênito que habitava ou habita no seio do Pai, esse o fez conhecer. Quer dizer que quando o Filho vem, ele está trazendo também esse relacionamento da Trindade e destinando aos homens. Os homens não participariam da sua deidade, nem da sua natureza, mas sim da sua comunhão. Essa comunhão triuna, ela é absolutamente exclusiva entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas se tornou inclusiva quando ele incluiu os remidos, salvos pelo sangue. Não inclui nada que representa o pecado e a queda, mas nos chamou porque agora temos o Espírito Santo. E porque o Espírito Santo habita no meio do seu povo, essa comunhão do Pai, o Filho e o Espírito Santo também se torna a comunhão dos santos. Daí que nas Escrituras também compreendemos que a igreja é a comunhão do Espírito Santo, ou a comunidade do Espírito Santo, onde ele habita. Permanecei no meu amor. O desafio é permanecermos nesse amor.
Porque esse amor ele sempre vai impelir, sempre vai requerer de nós um passo cada vez mais em direção ao nosso Senhor, a essa comunhão, e obviamente nos obriga a largar coisas para trás. Especialmente Jesus já começa falando, se alguém quiser vir após mim ou ser meu discípulo, a primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo. Porque o nosso ego não poderia adentrar para essa comunhão, nosso egoísmo não poderia entrar nessa comunhão. Qualquer coisa que centraliza o homem ou vai querer subjugar o próprio Deus para que Deus seja como seu gênio da Aladim, aquela lâmpada que se esfregava na mitologia grega, e vai querer fazer com que Deus, e ainda hoje, as pessoas, algumas pegam um texto isolado da Bíblia e dizem, demandai-vos o que vocês querem que eu faça, e que se você dá uma chave de braço por meio da oração, que tudo que a gente concordar na terra, ele vai ser obrigado a concordar, porque ele prometeu. Alguns pregam essas asneiras, né? E as pessoas querem converter Deus em ser seu escravo. Então a primeira coisa que tem que fazer é negue-se a si mesmo, né? Jesus está dizendo, permanecei no meu amor, porque depois que ele voltasse ao Pai e os discípulos forem enviados, eles passariam tribulações. O capítulo 16 de João fala que eles seriam atribulados, entregues nas sinagogas, e chegaria o dia em que aqueles que estiverem maltratando os discípulos, eles entenderiam que estariam prestando um serviço ao próprio Deus. Então o que esperava os discípulos era a glória, porém uma glória a partir do sofrimento. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quer dizer, não é algo abstrato, como se fosse um amor simplesmente romântico, platônico. Permanecer no meu amor, ele continua, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. A prova de que Jesus permanecia no amor do seu Pai era obedecendo os seus mandamentos. E a prova de que alguns de nós estejamos habitando nesse amor, ele está dizendo, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Por um lado ele manda permanecer no seu amor, e depois ele dá o caminho. Nós permanecemos no amor do Senhor, guardando os seus mandamentos, de maneira que ninguém pode acreditar que está permanecendo no amor e vivendo uma vida antagônica, em contradição às Escrituras Sagradas, ao amor do Senhor. Por isso que ontem nós vimos na primeira carta, o capítulo 1, se alguém disser que tem comunhão com Deus ou anda na luz, mas ele trilha o seu próprio caminho, parafraseando, e não mantém a comunhão com os irmãos, nem anda nos seus mandamentos, ele está mentindo para si, está andando em trevas. Então ali ele coloca o teste da verdadeira comunhão, a comunhão que fomos chamados, com o Pai e o Filho, é amar uns aos outros e permanecer nas Escrituras ou guardando os seus mandamentos. Que interessante, ontem a gente ilustrava, né? Quando você mima o seu filho, deixa ele fazer o que quer. Você acha que está amando? Não. Você está iludindo. Isso não é amor. Isso é uma chantagem. O problema é que quando não treina o filho para a obediência, ele não vai obedecer nada, nem na vida civil, na vida social. E o grande problema é que quando alguns desses filhos mimados vêm para a comunhão, crê no Evangelho, tem muita dificuldade de obedecer a palavra, porque ele foi treinado para desobedecer. Quantos hoje falam, a Bíblia fala assim, mas aquilo é para aquela época. A gente tem um outro sentimento hoje. Nós temos uma nova revelação. Eu conheci um caso, estive ministrando a palavra num encontro em Rondônia, isso tem, 25 anos atrás, por aí. E aí tinha um pregador que foi convidado e ele pregava umas coisas bem estranhas, né? Uma delas é que todos estavam curados. E o irmão que nos convidou era diretor e médico de um grande hospital. E aí tinha muitos irmãs mais velhas tomavam remédio de pressão, diabetes, uma série de outras coisas. Mandou todo mundo jogar aquilo fora. E o pastor dos irmãos era um médico, e eu fiquei olhando aquilo. E no lugar que estava hospedado, a maior parte do tempo ele gastava vendo televisão. E um momento eu chamei ele em privado e falei, irmão, gostaria de entender uma coisa. Não, irmão, por que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? Por que mandou Timóteo tomar um pouco de água, vinho, por causa das suas frequentes enfermidades?
E fiz algumas 4, 5 perguntas para ele. Ele falou, não, é porque Paulo não viu o que nós vimos. Se ele tivesse visto, essas partes na Bíblia não existiria. Ou seja, ele teve uma revelação superior. Aqueles mistérios que Paulo viu que não pôde falar, ele viu e estava explicando agora. Então, como o inimigo quer introduzir novamente um estilo de gnosticismo, ou seja, um conhecimento superior, que vai além das escrituras, e os homens têm essa sedução por coisas novas. Mas o Senhor está dizendo para nós que devemos permanecer no seu amor, porque talvez muitos acharão que o Senhor não está amando quando permite nos passar por tribulação, quando permite-nos a enfermidade, a contradição, lutas, ainda que Jesus falou nesse evangelho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que por meio da aflição é um caminho para conhecermos a Deus, experimentarmos o seu amor, a sua vitória. Mas se não conhecermos o seu amor, o seu propósito, nós vamos nos escandalizar com o Senhor e não vamos permanecer no seu amor. Então, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Em João 12, acho que foi o Murilo ontem que mencionou essa passagem, que é chegada a hora, né, do Filho do Homem glorificar o Pai por meio da cruz, e diz que a sua alma está angustiada até a morte. Que direi eu? Senhor, livra-me dessa hora? Salva-me dessa hora? Ele falou, não, foi precisamente para essa hora que eu vim. Então você vê que permanecer no amor que o filho tinha, no amor do pai, era permanecer em sua obediência. E não interpretar as coisas de acordo com as circunstâncias, com a mente humana. Ele não se poupou e não se salvou, ele viveu uma vida para a glória do seu pai. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ao mesmo tempo que temos esse caminho da cruz e do sofrimento, teremos uma paz e um gozo indizível que o mundo jamais poderá nos oferecer. Ele disse, deixo-vos a minha paz vou-la dou, não como o mundo vou-la dar. Ou seja, que a paz desse mundo era transitória. Se seu time de futebol está ganhando, você está feliz. Mas se ele perde, e provavelmente ele vai perder em algum momento, então, você pode desfrutar, mas não se iluda que nada nesse mundo, dinheiro, prazeres, se não fosse assim, muitos milionários não estariam se suicidando ou vivendo uma vida de terrível trevas, né? Esse mundo jamais pode suprir essa necessidade profunda do sentido da vida, de realização, que só o amor do Pai, sua presença pode nos oferecer. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João vai falar disso também na sua carta. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, devemos permanecer no amor do nosso Pai, e a prova de que permanecemos nesse amor é quando também amamos os nossos irmãos. Ninguém jamais viu a Deus, mas como alguém vai dizer que ama a Deus que não vê, se não ama os seus irmãos que vê? João falava isso na sua carta, quer dizer que seu mandamento real é cumprido quando esse amor que amamos a Deus, que Ele nos deu pelo seu Espírito, Ele transborda para o amor e a comunhão uns com os outros. Então, isso é uma maneira de permanecer no amor, é permanecer na comunhão, permanecer na fé, permanecer na palavra, permanecer servindo, permanecer na santidade, fomos chamados à santidade. Mas que certamente viriam tempos tão entenebrecidos que provavelmente, como disse Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então é um desafio. Recentemente, na verdade, essa semana alguém me procurou preocupado, falou, irmão Gerson,
Você está vendo os noticiários nos Estados Unidos, Donald Trump e outros estão dizendo que vão ser desencadeados, revelada a questão dos alienígenas, dos ETs, as aparições que estão guardadas. Então existe realmente os extraterrestres, e uma das coisas que anunciou nos Estados Unidos é que deveria preparar, os pastores deveriam preparar a igreja para essa grande revelação sobre os extraterrestres, porque uma delas é que eles vão provar que Deus não existe, que a Bíblia é falsa, que Jesus é um mito, e os cristãos vêm sendo iludidos por todos esses séculos, por todos os anos. Então é uma coisa assustadora, né? E isso fala da grande apostasia, do mistério ou ministério da iniquidade, da vinda do anticristo. Se você não conhecer o amor do Pai, não conhecer a verdade, não permanecer, provavelmente quem não tem um fundamento sólido nessa vida com o Senhor, eles vão ser arrastados, né, por meio de vento de doutrina. Então, habitar nesse amor, esse é um dos segredos do Evangelho de João, especialmente o capítulo 15, que a Bíblia usa o termo permanecer, que é habitar, né? Precisamos considerar essas coisas, porque mesmo que alguém tenha um amplo conhecimento, se ele não tiver uma vida interior, como aconteceu com Salomão, ele tinha uma vida exterior forte, um conhecimento amplo, riquezas, tudo, mas o seu homem interior era fraco. E ele acabou se desviando e caindo no engodo, seguindo deuses falsos, pelas mulheres que o enveredaram. Então, não adianta ter algo externamente diante dos homens como se fossem fortes, mas interiormente não habitar profundamente nessa comunhão com Cristo e na sua verdade. Vamos ao capítulo 13 desse Evangelho. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Louvado seja o Senhor por isso. Será que Jesus não teve motivos para não amar os seus discípulos até o fim, ou desistir? Certamente. Quando você lê os evangelhos, eu já comentei isso, quando eu comecei a ler os evangelhos, eu tinha certeza, quando Jesus falou que um de vós é o traidor, eu falei, é Pedro. Não é possível que não seja Pedro, é Pedro. E o melhorzinho é Judas. Você nunca viu ele envolvido em contenda, em problema nenhum. É o mais diplomático. Se fosse entregar a gerência de um negócio, provavelmente é Judas. Nem João. João é chamado filho do trovão do seu irmão Tiago. É Judas. Mas você vê que aquela busca profunda de Pedro por entender as coisas do nosso Senhor era tão intenso que ele não se preocupava com sua reputação, com sua aparência. Ele fazia perguntas. Ele desafiava. É como numa sala de aula, né? O aluno que nunca faz pergunta, certamente é o que menos compreende e menos vai saber. A professora fala, alguém tem alguma dúvida? Praticamente todo mundo tem alguma dúvida. O Joãozinho levantou, professor, eu tenho isso, isso, isso. Mas o outro que aparentemente é sábio, ele preserva a sua aparência, mas raramente ele sabe as coisas, né? Então, quando você vê Pedro, você vai encontrar que Pedro amava tanto o Senhor que ele sempre estava entrando em contradições e desafiando, não que o propósito fosse esse, mas sim conhecer, saber, compreender. Ele era destemido. Jesus os amou até o fim. Um discipulado que certamente homem nenhum faria daquela maneira. Ele chamou pessoas improváveis. Quem chamaria pescadores? Maria Madalena, de quem o Senhor expulsou 7 demônios. Quem chamaria? Quem ia até a mulher samaritana? Então nós vamos encontrar que o amor do Senhor, ele ultrapassa todas essas barreiras de limitações humanas, contradições, julgamentos, porque ele vê a partir da eternidade, a partir do trono. Quando vê Pedro, não vê apenas um Pedro fraco, débil, mas ele vê alguém que se tornaria uma coluna. Quando ele diz, que diz os homens ser o filho do homem? E Pedro responde, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo? Porque Pedro fala, tu és, então Jesus também diz, eu também te digo que tu és. A revelação que Pedro teve da parte do Pai sobre Jesus o transformou interiormente.
Porque Jesus falou, eu também te digo que tu és Pedro. E Pedro ali no grego é Petros, que é uma lasca de rocha, uma lasca de grande pedra inabalável. E sobre esta rocha, Petra no grego, eu vou edificar a minha igreja, que foi a revelação que Pedro teve. Mas antes ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. A palavra no grego Simão é alguém oscilante, fraco, é um nome comum. E Bar é filho, filho de Jonas. Seria como alguém falou hoje que é filho de seu Joaquim, seu Zé ali da esquina. É um nome comum. Seja Pedro, você, por que você se colocou como um vacilante, alguém frágil, alguém incapaz e como alguém simples, filho de um homem simples, eu também te digo. Quer dizer, Deus resiste às coisas, oculta as coisas aos sábios entendidos, mas revela aos pequeninos. Quando Pedro se colocou nessa posição de ser ninguém, de ser nada, ele então teve essa grande revelação de que Jesus, como pessoa, é o Filho de Deus e ele é o Messias prometido em seu ministério. Mas, porque Pedro fala, tu és, que até então os homens tinham muitas dúvidas quem era Jesus, então agora o Filho de Deus pode falar para Pedro, eu também te digo que tu és. Por isso que assim, nós precisamos trabalhar sempre focado no Senhor, porque é a revelação de Cristo que produz transformação e edificação. Eles pregavam e ensinavam Jesus Cristo todos os dias publicamente pelas casas. Assim está no livro de Atos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? Senão o assunto da sua pessoa, suas palavras, sua obra, o que eles viveram com Jesus, eles compartilhavam essas coisas. Então foi assim que Pedro foi transformado em pó da terra, em pedra viva, e quando chegamos em Gálatas 2, ele é chamado de coluna da casa de Deus, assim como João e Tiago. E no livro do Apocalipse, ele é um fundamento. A cidade está adornada com ouro e pedras preciosas, e ali está Pedro como uma das colunas principais. Essa ascensão de revelação e transformação, de maturidade pela revelação de Cristo. Porque Pedro disse, tu és, Jesus também falou, eu também te digo que tu és. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, quer dizer, feliz é aquele que não se acha acima dos seus irmãos. Mas ele coloca-se nessa posição de humildade, porque Deus oculta as coisas aos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que assim seja também o nosso amor pelo Senhor, amar o Senhor até o fim e amar os irmãos, amarmos uns aos outros. Ora, 13:1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus não se encantava, não se iludia com festas, com eventos. Na verdade, o Evangelho de João fala da festa dos judeus, porque deixou de ser festas do Senhor e passou a se tornar simplesmente um ambiente religioso. E diz que ele sabia, ou seja, esse saber aqui no original é que ele acompanha, ele está vislumbrando, ele está atentamente acompanhando os movimentos do Pai, e aquele horário que o Senhor, aquele tempo determinado, aquela hora que o Pai estabeleceu, e aqui diz dele passar deste mundo para o Pai. Obviamente pensaríamos, chegou a hora de Jesus ir para a cruz, mas seus olhos estão no Pai. Ele vai para a cruz, mas a cruz não é o seu destino final. A cruz é um meio, tem algo que vem após a cruz. E o que era esse algo? Diz que ele voltaria para o Pai. Ou seja, aquela comunhão que ele tinha com o Pai, está em João 17:5, que ele pede para o Pai o glorificar com aquela glória que eles tinham ou compartilhavam antes da fundação do mundo. E essa é a comunhão do Pai com o Filho e o Espírito Santo. Jesus está querendo voltar de volta para esse nível de comunhão, de habitação face a face com o Pai, que agora ele se tornou limitado, embora sem perder a comunhão, mas limitado por causa da sua humanidade. Ele é aquele grão de trigo que precisa morrer para que a vida seja liberada. Então, enquanto ele estivesse nessa humanidade, sem ser glorificado, a sua vida também estava confinada, sem deixar de ser Deus, obviamente. Isso é um mistério tremendo da
das duas naturezas do nosso Redentor. Mas ele voltaria para o Pai. Ali está toda a sua expectativa, todo o seu anelo, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos ligar esse texto com Hebreus 12, que está dizendo que Jesus está sabendo que ele vai voltar, chegou a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que é o capítulo 11, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tem coisa que não é pecado em si, mas ela é um peso. Os corredores, quando vão correr, mesmo nesse contexto da Grécia Antiga, que o autor está se referindo, eles colocavam roupas cada vez mais leves. E hoje é assim, um short como uma pena, um tênis super leve. Alguns arrancam pelo, tudo. O mais leve possível para nada servir de embaraço. Eles não comem qualquer coisa, não dormem em qualquer horário. Mesmo o seu lazer é muito disciplinado, porque tudo pode virar um peso. Qualquer coisa pode impedir deles fazerem uma boa carreira nas arenas. É claro que aqui vai dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso, ou seja, qualquer coisa que nos impede trilhar as pisadas do nosso Senhor e venha nos tornar lentos, ou perder o time da nossa carreira cristã, e do pecado que tenazmente nos assedia. A palavra tenazmente vem da ideia de cola, aquilo que você, eu não sei os homens aqui quando vocês eram garotos, se lembram que existia um visgo que os jovens colocavam assim no galho de uma árvore, de uma planta, e os passarinhos quando pousavam ali ficavam com os pezinhos presos. Assim se caçava tizil, coleirinha, papa-capim. Então é essa a ideia, é uma cola que quando você põe o seu pé ali, não foi a sua intenção, mas você ficou preso ali. E o diabo é muito bom de botar essa cola tenaz, daí surgiu a cola tenaz em português, né? É aquela coisa que nos segura. Que quanto mais você se mexe, parece que mais preso você fica. Então, muito cuidado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, como disse Paulo, que uma coisa ele fazia, esquecendo as coisas que para trás ficavam, ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele fala, vocês não sabem que todos que correm na arena, correm em torno de um prêmio, mas só um vai levar o prêmio? Corramos de tal maneira que possamos alcançar, não como aqueles que estão dando golpe ao vento, mas sim com sabedoria. Por isso ele dizia que ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à servidão, para que ele, estando pregando aos outros, ele mesmo não fosse reprovado. Que coisa! Paulo sabia que estava numa competição ou numa carreira. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E como se corre? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, lembra-se disso com João 13, Jesus sabia que chegou a hora de passar desse mundo para o Pai. Ele estava olhando para lá, e aqui diz assim, o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. A sua alegria, sua ambição era voltar para o Pai. E agora nós que estamos, como disse Pedro, trilhando nesse mundo como peregrinos e forasteiros, ou seja, a nossa cidade não é aqui, nossa verdadeira casa não é aqui. Nós temos a nossa casa terrena, mas que possamos lembrar que isso também é uma figura, uma alegoria. Deus nos fala, a sua didática é assim. Ele diz, eu sou o bom pastor, mas eles tinham pastores que cuidavam das ovelhas. Eu sou o pão do céu. Quando você está comendo de manhã, temos o pão, mas isso não é o pão do céu, mas é uma figura para a gente lembrar.
Você bebe a sua água, ele diz, ele é a água da vida. Aquela água que flui do trono de Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E diz que quem cresce nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de água viva. Você entra pela porta, ele é a porta. Ele é o pão. Ele é a rocha. Ele é a rocha que seguia o povo que peregrinava com Moisés. Ele é a videira. Irmãos, ele é o cordeiro, ele é o sumo sacerdote, ele é o apóstolo da nossa confissão, ele é o sol da justiça. Então não devemos nos apegar a nada nessa terra enquanto desfrutamos das coisas que Deus nos deu nessa terra, mas isso não pode governar o nosso coração. Devemos desejar muito mais a nova Jerusalém, o encontro com Cristo nos ares. Paulo vai dizer aos Filipenses, ainda que chorando, já tinha dito e vai dizer de novo, que alguns são inimigos da cruz de Cristo. Eles só pensam nas coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. Eles não estão esperando o retorno do Senhor, que vai transformar o nosso corpo de vergonha em corpo glorioso e encontraremos o Senhor nos ares. A cidade deles é terrena. Eles não têm em conta a cidade celestial. Então, quando nós vamos ver a alegria que estava proposta ao Senhor, era o retorno para o seu Pai. E agora ele está dizendo para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É para ele que temos que olhar. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, porque ele olhava para o Pai e tinha em conta essa alegria, esse gozo, então isso gerou poder, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, quando passarmos por disciplina, por tribulações, por lutas. Quando não formos como aquele filho mimado, e quando o pai fala não, a mãe fala, ei, vai para o chão, esperneia, fala, não desmaieis. Ele está dizendo isso aqui. No capítulo 12 ele vai dizer que a disciplina, ao começo não produz alegria, mas tristeza. Depois produz alegria por aqueles que são exercitados por ela. Se tínhamos os nossos pais que nos corrigiam, que nos disciplinavam, não seremos nós disciplinados pelo nosso Pai Celestial? Na verdade, se estivermos sem disciplina, somos bastardos e não filhos. Porque qual filho há que o pai que ama não disciplina? Então, não disciplinar o filho é uma contradição achando que é amor. O amor, na verdade, é provado quando amamos ao tal ponto de corrigir, de disciplinar, como um meio de formar maturidade. E aqui nós estamos encontrando o autor aos Hebreus falando para a gente correr essa carreira olhando para Jesus e o seu exemplo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele suportou todas essas contradições dos pecadores, até que ele ressuscitou, ascendeu ao Pai e assentou-se à destra do trono de Deus nas alturas. Então, permanecei no meu amor. Eu penso que isso hoje é um desafio. Como é fácil a gente, os meninos, serem distraídos por ventos de doutrinas, por movimentos, por pressões. Ah, vocês são só um grupinho, vocês não crescem, é um bairro pobre, os irmãos simples. O inimigo é bom de soprar essas coisas. Gente, mas quando nós olharmos o ministério de Jesus, meu Deus do céu. Imagina, primeiro, ele é o Nazareno. Sabe o que é o Nazareno? É a zona norte de São Paulo. Com todo respeito, zona leste também. Eu morei lá. Pode vir alguma coisa boa de zona norte, zona leste? Se eu falei lá, não, eu tenho onde é lá pela zona norte. Você vai para a zona norte? Não falou, mas o jeitinho já deu para entender, né? Pode vir alguma coisa boa? Eu falei, mas o que está frutificando a comunhão é por ali, né? Mas filho de carpinteiro, e ele é chamado carpinteiro. Não era um engenheiro, era um carpinteiro. Ele foi deitado na manjedoura porque não havia lugar para ele nas hospedagens, nas pousadas. Você imagina, o povo foi treinado
para saber tudo sobre o Messias, ainda as crianças, e esperar a vinda do Messias. Quando ele veio, ninguém creu, se escandalizou, porque a forma que ele veio foi tamanha, de forma assim tão humilde, quebrou tanta expectativa dos padrões humanos e religiosos que escandalizou. Não é ele. Tanto que Paulo tinha Jesus, quando o perseguia, como um impostor, um defunto. Porque foi uma vida de contradição, de simplicidade. Paulo vai dizer aos Coríntios que a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana e que a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria daqueles grandes filósofos. Como é que é isso, ô mestre? A fraqueza de Deus. Se ele é o soberano Senhor, ele é fraco. Então, naquele período, os gregos eram encorajados a adorar e depender dos deuses da Grécia, do mundo antigo. E aqueles deuses se revelavam como dando poder para esmagar o exército do inimigo e beber o seu sangue. Agora vem um Deus dos judeus, ou dos cristãos, que ele foi só um carpinteiro, veio do lugar pobre, uns discípulos tudo fraquinho. E outra coisa, ele morre. Ele morreu. Que poder é esse? Não, ele é fraco. Então, eles não entendiam que, apesar de Deus ser todo soberano e autossuficiente em si mesmo, ele demonstrou, se Deus tem uma fraqueza, entre aspas, essa fraqueza é o seu amor, porque ele foi vencido pelo amor. No lugar de fazer como os bárbaros, destruir os seus inimigos, ele enviou o seu filho para morrer pelos seus inimigos, para salvá-los de sua ira e condenação eterna e transformar os seus inimigos em seus amigos. Que é isso? Se isso é fraqueza, na verdade isso é o maior poder, demonstração de poder. Você matar o seu inimigo é uma coisa, agora você morrer pelo seu inimigo, salvá-lo, ele entrar na nova vida e transformá-lo em seu amigo, então eles não entendiam nada do que de fato seja o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nós. Então que Deus nos livre de seguir os padrões desse mundo. Quando chegamos em Romanos 5, vamos olhar algo sobre o amor do Senhor ali brevemente. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma leitura superficial certamente não nos fará ver a profundidade desse texto, porque o contexto do livro de Romanos, no capítulo 1, você tem a ira de Deus entre os seus atributos. Às vezes se querem falar da ira de Deus, perdão, dos atributos de Deus, mas não pode falar da ira de Deus, do juízo de Deus. Certa vez Paul Washer foi pregar num lugar, isso estava num documento, ou num vídeo, e seria uma série de mensagens. Lá pela segunda pediram para ele parar de pregar, já deram a oferta dele que ele poderia ir embora. Ele falou, não, mas eu só... Não, os irmãos não estão suportando. Mas ele foi falar sobre os atributos de Deus. Só falar da ira de Deus. Santidade de Deus. Hoje você não pode falar muito dessas coisas, não fica muita gente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por quê? Porque em Romanos nós éramos inimigos de Deus no começo. E a ira de Deus cairia sobre nós. Mas o seu Filho deu a sua vida por nós, por isso diz justificado, ou seja, toda a nossa dívida foi cancelada, foi paga. E no lugar de inimigos, agora somos amigos de Deus por meio de Cristo, e agora temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que é, Paulo? Se gloriar nas tribulações? Parece um masoquismo, uma autoflagelação, não.
Você vai lendo o pensamento de Paulo nessa carta e outras cartas, ele vai seguir dizendo coisa gloriosa. Nós nos gloriamos na esperança, e não somente isto, versículo 3, nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo foi derramado e com ele recebemos também o amor de Deus em nossos corações. Por isso que não somos decepcionados e confundidos enquanto passamos por tribulações, e devemos nos gloriar, porque vai produzindo essa transformação para conhecermos a Deus e sermos semelhantes ao seu Filho. Mas aqui está dizendo que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Como alguém poderia perguntar a Deus se o Senhor o ama? Precisamos conhecer a palavra e conhecer o Senhor. Porque na nossa mente natural, quando um pai ama o filho, ele vai fazer tudo pelo filho. Sim, ele deve fazer, mas tudo que promove a maturidade do filho. Mas se você subornar o seu filho, você não tem tempo com o seu filho, você investe em outras coisas, então dá um celular. Deixa ele no celular. Foi constatado numa pesquisa que crianças entre 7 e 11 para 12 anos já eram envolvidos com pornografia. Por aqueles pais que deixam o Wi-Fi ligado, os filhos estão dentro do quarto, ele não tem cuidado com os filhos. Então ele suborna, dá uma propina, ele dá um celularzinho para o filho, deixa o Wi-Fi ligado, o filho está lá no quarto. Quando você menos espera, às vezes ele está sendo aliciado por pedófilos e você não sabe. E hoje os casos são terríveis, né? Se você pesquisar os grandes gurus, os CEOs das grandes empresas de tecnologia, Steve Jobs da Apple, o dono da Microsoft, Bill Gates, o dono do Facebook, da Meta, que é Zuckerberg, eles falam, não dariam celulares para os seus filhos, até que completasse 13, 14, 15 anos. Mas vai dar o quê para ele se distrair? Livros. Eles davam livros. Recentemente eu estava lendo de um grande magnata, um bilionário. Ele, quando as crianças pediam presente, tênis e tudo normal, eu falei, eu dou com uma condição. Ó, esse brinquedo aqui vai custar 2 livros. Você lê os 2 livros, presta conta que você entendeu. Se você não entendeu, você lê de novo. Aí você ganha. E ele educou os seus filhos assim. Ele não deixou de dar as coisas para os filhos, mas ele trocava, a moeda de troca era cultura, educação. Isso nós estamos falando dos grandes. Agora a gente que é pobre, simples, está estragando os nossos filhos. A ciência neurológica fala das debilidades, das deficiências, o caos que causa as telas de celulares e televisão em crianças, especialmente os mais pequenininhos. O problema é que é isso. Então aqui está dizendo que Deus prova o seu amor para conosco. Como? Ele deu o seu Filho. Mas quando nós olhamos a vida do seu Filho, e esse chamamento é uma vida de disciplina, para sermos úteis nas mãos do Senhor, que Deus nos livre de termos uma vida rasa, imoral, displicente. É nesse sentido que lemos Mateus 24, quando diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A sedução pelo pecado, pela uma vida fácil, aquilo que Tozer fala, o Deus chamado entretenimento. Hoje as pessoas adoram o entretenimento, uma vida de entretenimento. E a gente é seduzido pelo marketing desse mundo, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O marketing faz assim, ele cria uma necessidade que você não tem, para ganhar um dinheiro que não é seu, você pega emprestado ou usa seu cartão de crédito, para agradar um público que não tem vínculo com você em nada. Mas seu vizinho tem aquele carro, ou o outro comprou, e você também acha que tem que
seguir o curso desse mundo. E a gente cai nessa rede do adversário. Eu estava com o médico, quando fiz a cirurgia nos olhos, e aí surgiu o assunto de casamento. Eu falei, olha, estou completando 33 anos de casado. Ele parou. Quanto? 33. Ele falou, mas com a mesma mulher? Eu falei, com a mesma esposa, claro. Ele falou, Gerson, nos dias de hoje, isso é um patrimônio. Falou desse jeito para mim. Ele ficou escandalizado, que não existe. Hoje um homem ter uma só mulher e não ter amantes, as concubinas, e ainda tem um casamento que já passou de 30 anos, agora estamos celebrando 34 anos. Ele falou, Gerson, isso é um patrimônio, ou seja, isso é uma verdadeira riqueza. Você tem um casal ímpar, um exemplo na sociedade de valor, de fidelidade. Se tornou algo estranho na sociedade. Deus nos guarde de não cair nessa profecia que não se cumpre em nós, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou o amor de quase todos. Ou seja, a gente vai esfriando o amor pelo Senhor porque estamos, infelizmente, não perseverando naquele amor que Jesus nos mandou perseverar. Isso é tão sério que mencionamos ontem, o que o Senhor fala à igreja em Éfeso, elogiou ela por várias coisas, porém, ele diz, tenho porém contra ti uma coisa. E o que foi essa coisa? Abandonou o teu primeiro amor. Puxa vida, irmãos. Abandonou o teu primeiro amor. Foi Tozer que disse que ele preferia estar numa igreja bem pequenininha, um grupo pequeno, cuja única expectativa e amor fosse o Senhor, do que estar numa grande assembleia de irmãos, mas o povo é levedado pelo mundo e pelo pecado. E ele também diz que é muito difícil congregar o povo de Deus no lugar onde a única expectativa seja o próprio Deus. Você não tem parede preta, não tem fumaça, não tem uma grande banda, um grande tanta coisa. Sua única expectativa é o Senhor. É uma manjedoura. É uma manjedoura. Mas é a manjedoura onde estava o Senhor. Então que Deus nos guarde, possamos perseverar no seu amor. Vamos ler um versículo duro, segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas era um coobreiro, um colaborador de Paulo. O nome dele aparece em outras cartas. Mas olha o que aconteceu. Demas tendo amado o presente século. Ora, se isso aconteceu com alguém que viajava com o próprio Paulo, servia no ministério, é uma exortação forte, indiretamente, para guardarmos nosso próprio coração e cumprir o que está em Hebreus, que devemos nos exortar uns aos outros, no tempo que se chama hoje, para que ninguém seja engodado pelo engano do pecado, ninguém se endureça. Não precisamos ter essa expectativa equivocada, que isso é um trabalho de um pastor entrando. Não, isso é um trabalho de todos aqueles que amam seus irmãos. Nós possamos ajudar no pastoreio, porque temos o bom pastor dentro de nós. Exortar uns aos outros no tempo que se chama hoje. Ô, irmão, esse caminho não é bom. Vem para cá, não passa ali não. Vem para cá, sai daí. Olha esse filme, olha isso, olha aquilo. Nós temos hoje tantas armadilhas no nosso caminho. E precisamos nos guardar. Não podemos fazer como Caim, quando Deus perguntou: Caim, onde está seu irmão Abel? Fala, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E o apóstolo João vai dizer que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Nós precisamos nos amar, nos importar. E ter humildade para permitir os irmãos tocarem em nossas vidas. Porque hoje também tem isso. Se você exorta o irmão hoje, é perigoso ele... Eu vou mudar de igreja, eu vou embora, porque os irmãos aqui são muito legalistas, muito duros. O que isso significa? Que é o contrário de tudo que estamos aprendendo nesses dias. Nós precisamos
amar a tal ponto de cuidar uns dos outros. O amor requer sacrifício. O amor, ele é expressado também em cuidado mútuo. Então essa passagem me toca bastante, assim como advertência. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Esse ministério glorioso que vai repercutir pela eternidade as suas recompensas. Creio que foi Charles Spurgeon que diz que se ele recebesse a proposta para ser um primeiro-ministro da Inglaterra ou concorrer à presidência, ele não se rebaixaria a tal ponto. Puxa vida, e ele falou isso para um dos filhos dele também. Não se rebaixaria. Poxa, a presidência de um grande país é o cargo e o posto de honra mais alto que tem. Eu falei, eu não vou me rebaixar a tal ponto. Porque ele tinha consciência que esse chamamento de servir o Senhor é o ponto mais alto que um ser humano poderia alcançar. É algo santo, algo indescritível. Então que Deus nos guarde. Vamos ver 1 João capítulo 4. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. O aperfeiçoamento do amor. Ele pode ser alimentado. Indo para o final, Romanos capítulo 8, 8:31. Que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas que, conforme o versículo 28, cooperam para o propósito que ele fez em nossas vidas, de nos transformar à imagem do seu Filho. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Então pressupõe que virá a tribulação, poderemos passar a tribulação, ou a angústia. Alguns acham que o cristão não passa angústia. Não, ele passa angústia. Paulo vai dizer que muitas vezes ele esteve angustiado. Ou será a angústia? Ou a perseguição? Será que Paulo foi perseguido? Será que os primeiros discípulos, apóstolos, foram perseguidos? Hoje, em média, 50 países têm cristãos sendo perseguidos. 50. Nós vivemos uma vida aqui tranquila. Um país pacífico, né, uma democracia, mas não sabemos até quando, né? Mas existem. Ou a fome. Nós temos lidado com irmãos em Cuba e em Venezuela, que literalmente eles passam fome, especialmente em Venezuela. Já vão para 6 anos. Nós, pela graça de Deus, não para tocar trombeta,
nós tivemos que assumir algumas famílias. Uma vez eu conversando com um obreiro lá, e ele foi infectado com com a doença do xixi do rato, porque o governo havia desligado as bombas que bombavam água em Caracas, capital, e se quisessem beber água, a população mais pobre tinha que esperar a chuva e botar os baldes nas calhas e pegar água. Isso é literal. E ele, infelizmente, tomou uma água que estava contaminada. Ele foi internado e lá os hospitais públicos não te dão absolutamente nada. Todo medicamento, gás, injeção, seringa, qualquer coisa você tem que comprar. E é dólar. Teve período que o salário mínimo chegou a um valor equivalente a R$30. Parece que hoje é $6 o salário. É um absurdo. Na minha região lá, para você comer um hambúrguer assim, como diz o carioca, um podrão, eu acho que é o paulista que fala, caprichadão, com suco, R$30 já está difícil. Você imagina como é que você cria uma família com R$30. E aí ele ia morrer do jeito que estava indo. E eu conversando, olhei, tinha um menino do lado, uns olhinhos assim tremendo, parece que virava. Eu falei, ô fulano, esse menino com esses olhos, o que é isso? Ele falou, Jânio, é fome. O governo aqui dá uma cesta básica, eles chamam de ração, parece que está criando porco. Desde que você coloque um emblema na sua casa que você apoia o governo que é comunista. E essa ração, essa cesta básica, não vem proteína, é só carboidrato, para as pessoas não ficar fortes, não pensar, não refletir, não ter poder de lutar. Então eles vegetam, é só massa, farinha de trigo, macarrão. O menino estava com os olhos assim, ó, bambeando de fome. Vários irmãos. Aí passamos, a gente manda uma contribuição, alguns irmãos contribuem para esse fundo, e também não só dali, mas irmãos de uma outra localidade, ou irmãos pessoalmente, e tem sido um ministério como aquele que Paulo orientou as igrejas a suprir os pobres da Judéia. Mas você vê, nós estamos falando do tempo presente, e nós temos irmãos lá pelo norte, nordeste, que também levam uma vida difícil. Nós somos ricos. Quando recebemos alguns irmãos de fora aqui, eles entendem que nós somos ricos. Chuveiro quente, você tem micro-ondas, você tem máquina de lavar, lá fora não existe. Tem lugares que não tem. Entendeu? E esse país livre, onde você chega, tem carne, tem pão, tem fruta, tudo que você imaginar tem aqui. Tem lugares aí para fora, filho, que não tem. Então aqui vai dizendo, ou a fome, poderia ser a fome? Sim. Os cristãos, basta ler o livro dos mártires de George Fox, que é um livro extraordinário. É um livro extraordinário. Ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, verso 37, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos ler a última passagem e fechamos esse tempo. 2 Coríntios 5, 14 ao 17. Segundo aos Coríntios 5, 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecêssemos
Conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. O amor de Cristo nos constrange, versículo 14. Essa palavra constranger é como um motor que bombeia. É uma força interior que nos compele, o que nos leva a servir, ter um ministério fiel, ter uma assembleia firme, forte, comprometida, cristãos que se consagram ao Senhor, é o amor de Cristo governando os seus corações. Se nós amarmos o Senhor, jamais estaremos medindo se vale a pena ou se não vale a pena fazer algumas coisas para o Senhor. Hoje somos um povo fraco muitas das vezes, não porque nos faltam opções, alternativas, meios, não, é porque amamos pouco o Senhor. É como a oração, né? Nós oramos tão pouco porque dependemos pouco de Deus. Não é porque falta tempo. Você sempre vai dedicar o seu tempo para aquilo que for prioridade na nossa vida. Então nós conseguiríamos sim ter mais tempo de qualidade com a palavra, com a oração, com a comunhão, com o serviço, e honrar o Senhor dos nossos horários e não chegar atrasados, quando amarmos mais o Senhor. Se o presidente, não do Brasil, né, que eu não sei se todo mundo gostaria de ter um encontro com o presidente do Brasil, mas se fosse num outro país de honra, o presidente te chama para uma audiência, você chegaria atrasado? Né? E por que com as coisas do Senhor, que é o Rei dos Reis, nós às vezes tratamos as coisas do Senhor com tanta frieza, indelicadeza? Então que o Senhor ganhe completamente o nosso coração e que isso seja uma verdade em nossa vida. O amor de Cristo nos impele, nos motiva, nos encoraja, nos controla, nos constrange, julgando nós isso. Como não amar o Senhor? Como não servi-lo? Como não fazer o melhor com excelência, enquanto servimos os irmãos, as pessoas, e fazer seja o que for, nós estamos fazendo para o próprio Senhor, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver para Ele e viver por meio dEle, pela vida dEle. Esse é o nosso chamamento. E o versículo base que nós lemos em João 15:9, permanecei no meu amor. Que o Senhor nos ganhe completamente. Permanecer ali é o sentido de habitação, morar, não na murmuração. Morar, habitar, cultivar o amor do Senhor em nossas vidas, nossa família, nosso matrimônio, na nossa assembleia local, nossa no sentido de pertencimento. Enfim, que possamos ser conduzidos por esse amor, o amor de Deus, que possamos ler, ver, discernir todas as coisas por meio do amor. Possamos servir, como disse Paulo aos Gálatas, por meio do amor. Que Deus continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a palavra é tão rica, tão profunda, que o Senhor realmente possa conquistar completamente o nosso ser, nos ganhar completamente para Ti. Ah, Senhor, não nos permita viver longe, distante desse amor, mas que possamos cultivar profundamente esse amor incondicional, indescritível. Ó Deus, que Tu nos ganhe completamente. Ajuda-nos a olhar para Ti, conhecer o nosso Senhor, sermos aqueles que o seguem de todo o coração, seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Ajuda também que a comunidade a qual pertencemos, reunimos, seja encharcada, governada por este amor. Possamos tanto amar o Senhor profundamente, como também amar uns aos outros, e livra-nos de nos escandalizar com a maneira que o Senhor nos ama, nos levando a passar por situações. Ó Deus, possamos confiar completamente em Ti, e que todas as coisas venham contribuir
para o nosso bem, porque amamos o Senhor e queremos ser conformados à sua imagem e semelhança. Nós oramos em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém.